Aí, moçada, meninas e meninos, meus amiguinhos, meus companheiros, o nosso curso aí de aprendiz de feiticeiro, de química, né, moçada, que não é muito diferente, né? Então, crianças, essa aula é a aula de abertura do módulo 2 do curso de Química Inteligente, a Química Geral. Nesta aula, a gente vai falar muito a respeito dos tipos de reações que a gente vai trabalhar. É até uma abertura também ali para o cálculo estequiométrico, aquela parte do balanceamento, nomenclatura. Então, lá na química orgânica, você sabe que a gente faz uma divisão dos mais importantes tipos de reações, né, da química orgânica, tipo reações de substituição, reações de adição, as combustões, né, enfim. Aqui na inorgânica não é diferente. Então, basicamente, nós vamos dividir as reações da inorgânica em 4 grupos para facilitar a nossa vida, né? Porque, na verdade, às vezes, um menino que está começando a ver a química agora, ele acha que chega no laboratório, mistura qualquer coisa com qualquer coisa, vai reagir. Não é assim, né? Você vai ver na cinética que para que aconteça uma reação química, existem fatores que devem ser observados, situações que devem ser observadas. Primeiro ponto, obviamente, é que haja a afinidade entre os dois reagentes. Um ácido não vai reagir com ácido, uma base não vai reagir com uma base, mas um ácido reage com uma base. Muito bem. Segundo, né, é que existe uma energia necessária para que aconteça a colisão entre as moléculas, a chamada energia de ativação. Tudo isso a gente vai ver na cinética. Nessa aula de hoje, na verdade, o que a gente vai ver, a gente vai tentar tipificar os 4 tipos básicos de reações da química inorgânica. Primeiro tipo, a chamada reação de síntese. Você sabe que sintetizar é produzir. Então você vai partir de uma coisa mais simples para chegar numa coisa mais complexa. Normalmente, na síntese total pelo menos, você parte de substâncias puras simples para chegar numa substância pura composta. O segundo tipo vai ser o inverso, a chamada decomposição ou análise. Eu vou analisar o leite, a água, eu vou decompor para ver de que aquilo é feito. O terceiro tipo é uma das que aparece mais, é o chamado deslocamento ou troca simples. Essa tem umas regrinhas importantes, né, que eu vou te mostrar na hora adequada. E o quarto tipo, a dupla troca. Essa dupla troca ou troca dupla, um dos tipos mais importantes da dupla troca, é a reação entre um ácido e uma base, produzindo sal e água. Bom, se você compreendeu, então vamos começar a brincadeira. O primeiro tipo de reação que nós vamos trabalhar. Então, reações do tipo 1, na química inorgânica, então, tipos de reações inorgânicas. A primeira, a chamada síntese. Sintetizar, você sabe disso, então síntese é produzir. Bom, nós podíamos generalizar esta e colocar assim, eu tenho síntese quando eu tenho A mais B, dando como produto, AB. Observe, eu tenho 2 reagentes e chego num produto só. Isso aqui vai te lembrar muito na orgânica a reação de adição. Quando você pega um alceno, reage, por exemplo, com hidrogênio, a hidrogenação catalítica, e chega no alcano. Normalmente na inorgânica, essa chamada síntese total, você tem substância pura simples, ou simplesmente substância simples, né? Mais substância pura simples, dando uma substância pura composta. Vamos para um exemplo claro? Então tá, um exemplo que nós podíamos utilizar aqui seria, vamos pegar, por exemplo, uma famosíssima síntese, chamada síntese de Haber-Bosch. Essa síntese ela foi muito importante historicamente, ali no início da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha precisava muito produzir adubo e explosivo. Veja, os 2 casos, você precisa ter nitrogênio. Trinitrato de tolueno, nitrato. O povão chama de trinitro-tolueno, né? TNT. Trinitrato de glicerina, nitrato, o povão chama de trinitroglicerina. E produzir adubos, os nitratos. Essa dupla Haber e Bosch conseguiram retirar o ar atmosférico dentro do laboratório, resfriá-lo, liquefazer o ar atmosférico. Tá vendo que coisa de doido? E depois aquecer lentamente e isolar todos os gases. Com isso, eles conseguiram uma fixação do nitrogênio da atmosfera, que é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera. Só que ele existe na forma de N2.
E eles conseguiram, reagindo o hidrogênio com o nitrogênio, olha que bonito, por isso que era tão cobrada no Enem, nos vestibulares, determinou um aumento na produção agrícola da Alemanha ali durante a Primeira Guerra, na época da Primeira Guerra Mundial, e também facilitou a fabricação de explosivos. Então, reagindo H2 com N2, eu vou ter NH3, que é amônia. Olha aí, gás amoníaco. Conseguiram tirar o nitrogênio da atmosfera e fixá-lo aqui na amônia e utilizá-lo industrialmente. Claro, nas próximas aulas você vai aprender a fazer o balanceamento, né? Você vai ver que a gente pode fazer aqui por tentativa, pelo método algébrico, até por óxido redução, ó, substância pura simples, o número de oxidação é sempre zero. Então, se tem substância simples, é uma redox. Observe que se eu fizer o balanceamento, né, se eu botar um aqui, ó, vai ficar ruim, porque eu fico com 2 hidrogênios lá, vou ter que botar 2 fração. Então você coloca um aqui, ó, vai por tentativa. Depois eu vou te ensinar nas próximas aulas a fazer balanceamentos com a forma mais fácil. 2 nitrogênios aqui, eu coloco 2 aqui, ó. Tenho 6 hidrogênios, eu coloco 3 aqui. Observe, substância pura simples A, substância pura simples B, substância pura composta NH3. É o exemplo clássico da síntese. Muito importante em laboratório. Por exemplo, síntese de água, H2 mais O2, síntese de ácido iodídrico, H2 mais I2, enfim, essa é fácil. Tá, entendeu? Então vamos para o segundo. Segundo tipo de reação que nós vamos trabalhar. Muito bom. Depois nos exercícios a gente fixa melhor. O segundo tipo, ó, então tipo 2 das reações inorgânicas, vamos fazer o inverso da primeira. O segundo é a chamada análise ou decomposição. Ó, análise ou decompor, né? Quebrar, na verdade. O contrário, é óbvio, da que nós vimos primeiro. Então agora nós vamos ter como reagente, ó, uma substância pura composta, AB. E usando os métodos apropriados, nós vamos quebrar nos componentes básicos A mais B. Observe que realmente fica mais simples assim, não fica? Então, eu tenho agora a substância pura composta, dando substância pura simples, ó, mais substância pura simples. Entendeu? Fácil? Vamos ver um exemplo? Vamos. Então, um exemplo acadêmico, um exemplo clássico seria, ó, a decomposição da molécula de H2O. Isso pode ser feito, inclusive, usando lá na eletroquímica, eu vou te mostrar nas aulas de eletroquímica, quando eu falar em eletrólise, se você pegar um copo com água, por exemplo, água pura, bidestilada, água da oratório, pH 7, botar 2 eletrodos, ligar o polo positivo em um e o polo negativo no outro, você consegue essa reação. Você libera hidrogênio num dos polos e o oxigênio no outro, né? Isso é um tipo de eletrólise da água. Então você consegue produzir em laboratório facilmente, eletrolizando, usando uma pilha comum, quebrar a molécula de água em H2, ó, mais O2, gás hidrogênio mais o gás oxigênio. Fazendo o balanceamento, tu nota que se eu botar 2 aqui, se eu botar 1 aqui, ó, eu boto 1, tá certo, mas vai ficar um oxigênio e eu vou ter que botar meio. Não tá errado colocar 1,5. Mas quando pintar a fração, para evitar problemas na hora da prova, do Enem, do seu vestibular, multiplica todos os coeficientes pelo denominador da fração. Se ficar aqui, ó, 1,5, eu multiplico tudo por 2, ó. É melhor trabalhar com os menores inteiros possíveis, porque é assim que ele pede na sua prova. Então, 2 ali, ó, coloco 2 aqui, ó, e coloco 1 aqui e está balanceado. Observe, substância pura composta AB, sendo analisada, decomposta em substância pura simples H2 e O2. Também bastante fácil, né? Entendeu? Primeiro, síntese. Substância pura simples mais substância pura simples composta, a síntese total. Decomposição, análise, substância composta quebrada em substância pura simples. O terceiro tipo é um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais sofisticada. Por quê? Porque é o seguinte, no tipo 3, a reação que você coloca no papel, no quadro, nem sempre ela acontece. Você precisa aprender a prever essa reação. E aí é que o Eurico vai te ajudar. Eu vou botar a reação, depois o Eurico vai botar para você uma figura, uma imagem, depois que eu fizer isso aqui, mostrando por que certas reações não acontecem. Mas, professor, que tipo de reação é essa que tu está falando? Essa daqui, ó. A reação do tipo 3, observe só, é a chamada reação de deslocamento. Alguns autores chamam também, ó, deslocamento. Alguns autores vão chamá-la também de troca simples ou simples troca, tá? Porque vai ter uma troca dupla. Nessa reação,
nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou ter um reagente que é uma substância pura simples, tu viu que no primeiro caso eram duas substâncias puras simples dando uma composta, síntese. No segundo caso, uma substância pura composta dando duas substâncias puras simples. No terceiro caso, nós vamos ter uma substância pura simples reagindo com uma substância pura composta. Observe que nesse caso nós vamos ter que ter um cuidado maior, porque nem sempre essa reação acontece. Então, ó, eu tenho substância pura simples mais substância pura composta. É claro que você vai ter dois produtos no segundo membro. Um que vai ser uma substância pura simples e a outra composta. Tudo é você tentar entender se esse A consegue ou não deslocar o B. Como assim, professor? Então eu vou te mostrar. Olha aqui. Vamos supor que eu precisasse obter rapidamente hidrogênio no laboratório. O que eu faria? Eu pegaria zinco em pó, você sabe que quando o reagente é sólido, metálico, a velocidade da reação é muito lenta. Reagentes no estado sólido tendem a ter uma velocidade muito baixa, então a gente pulveriza para aumentar a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, como você já viu na cinética, maior a velocidade da reação. Então, desculpem, estou com a garganta muito ruim, mas o ar aqui é muito baixo, o Henrique faz nevar aqui, bota 16, 17, mas vamos em frente. Então, Zn mais HCl, ácido clorídrico. Ó, esta reação vai acontecer? Vai. Por que ela vai acontecer? Observe que é simples, olha. O zinco, ó, vai conseguir deslocar o hidrogênio. Veja bem, produzindo no segundo membro, ó, um sal, ZnCl2, o zinco é mais 2, né? Que é o cloreto de zinco, mais gás hidrogênio, mais H2. Então, observe que a reação aconteceu. Olha só. Então, o que eu tenho no segundo membro? Substância pura composta, ó, mais substância pura simples. Vamos fazer o balanceamento? Vamos. Quando tiver sal, fica mais fácil para você, ó. Tem sal no segundo membro, vai lá e coloca 1. Eu vou te ensinar 3 métodos de balanceamento. Aqui eu estou só fazendo para a equação ficar mais completa. Então, observe, eu tenho 2 cloros lá, eu coloco 2 aqui, ó. Eu tenho um zinco lá, eu coloco um zinco aqui. E eu tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2A, tá bonitinho. Essa reação aconteceu. Agora, atenção. Imagine, entretanto, que a equação da reação não fosse essa. Fosse essa daqui, ó. Vamos fazer aqui para você comparar. Imagine que eu estivesse agora querendo obter o hidrogênio, aí o aluno vai lá e me traz uma placa de cobre. Metal nobre. Ixi, como é que eu vou saber? O Henrique já vai te mostrar. Quando eu terminar isso aqui, o Henrique vai botar para você a fila da reatividade. Mas olha aqui, eu vou Cu mais HCl. O aluno que está mais distraído, ele vai colocar CuCl2, por exemplo, o CuCl, o cobre pode ser mais 1, mais 2, mais H2 e perde a questão. Por quê? Porque o cobre, observe, o zinco conseguiu deslocar o hidrogênio, o cobre não consegue deslocar o hidrogênio. Então eu não tenho produtos. Professor, mas como é que eu vou saber isso? Você vai, porque agora o Henrico vai botar na tua tela a fila para o deslocamento de cátions e ânions. O que você está observando aí na sua tela? Lítio, césio, rubídio, potássio, bário, estrôncio, cálcio, todos eles conseguem tirar o hidrogênio daqui, ó. Mas os que vêm depois, olha só, estíbio, o antimônio, né, Sb, o bismuto, arsênio, cobre, hidrogênio, prata, paládio, platina, ouro, esses não conseguem. Por isso que esses metais, inclusive, como cobre, mercúrio, prata, paládio, platina e ouro, são chamados de nobres, porque eles não conseguem deslocar o hidrogênio, então não tem reação. Cuidado com isso. Professor, como é que eu vou guardar isso? Bom, você vai dar uma olhada na fila. Nos vestibulares, no momento de concurso, ele não vai te dar essa fila, mas ele te dá uma tabela periódica. Tá? Você tenta ir pela reatividade. Lembre-se que um metal é tanto mais reativo quanto mais para a esquerda ele estiver na tabela periódica. É mais metal, tabela, vamos ficar de costas, tabela na nossa frente. À esquerda, nós temos os metais, à direita, metais. Então, o metal é tanto mais metal, metálico ou metal, né? Quanto mais para a esquerda ele tiver. Quanto mais para a direita ele reage menos. Então, mas tem um outro jeito, é só você guardar os metais mais importantes. Por exemplo, no momento os que caem é cobre, mercúrio, prata, platina,
paládio e ouro. Tu vê que então, ó, aqui é uma clássica. O zinco reage, consegue deslocar, fazer o deslocamento. A troca simples. O cobre não, porque ele é um metal nobre. Entendeu, querido? Não é tão difícil. Erico botou para você e botou uns exemplos, umas reações aí embaixo para você ver como é que é. E depois a gente reforça na próxima aula que é exercício. Muito bom. Agora, meninas e meninos, vamos para o que realmente interessa. Vamos para a grande reação da química inorgânica, o tipo 4. Essa reação, ela é uma reação mais comum em exames vestibulares, em Enem, porque ela envolve outros interesses. Por exemplo, é muito comum que ela aconteça entre um ácido e uma base. É muito comum que ela aconteça entre dois sais. Então, essa reação, a tipo 4, nós costumamos chamá-la de troca dupla ou dupla troca. Observe que a dupla troca, ó, então a dupla troca, eu vou ter substância pura composta mais substância pura composta, tu viu? Síntese, substância pura simples mais substância pura simples dando substância pura composta. Decomposição, substância pura composta dando substância pura simples mais substância pura simples. Deslocamento, ou troca simples, substância pura simples mais substância pura composta, dando substância pura composta mais substância pura simples. Lembra? Então, essa vai ser A mais B, perdão, AB mais CD. Então, eu tenho duas substâncias pura compostas no primeiro. Então, é melhor a gente trabalhar primeiro uma equação de exemplo para você enxergar. Um dos tipos de dupla troca importantíssimos é a salinificação. Porque são duas reações, na verdade, dentro de uma mesma. A neutralização e a formação do sal, que é a salinificação. Por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos reagindo, ó, H2SO4, o ácido sulfúrico, olha aí, mais uma base, o NaOH. Observe, atenção agora comigo, que é bom que você já pega o mecanismo da reação. Ó, eu tenho o ácido com hidrogênio à esquerda, e o ânion do ácido, que é o SO4-2. Se fosse H3PO4, seria PO4-3. A carga negativa que aparece quando você tira os hidrogênios é igual ao número de hidrogênios que foram deslocados. Na base eu tenho sempre o metal, exceto a única base que não é metálica é o NH4OH, de todas é a base mais fraca, mas 99% das bases, na inorgânica, é metal, mas é hidroxila. Sódio está na família 1, mais 1, hidroxila é menos 1, tudo tranquilo. Botou para reagir. Então eu tenho, ó, o H seria o A, o SO4 é o B, entendeu? Substância pura composta. O Na seria o C, o OH seria o D, então AB mais CD. Vamos ver o bicho que vai dar. Olha aqui, vamos fazer assim, ó, só para brincar. A, B, ó, aqui, mais C, ó, D. Vamos ver o que vai dar no segundo membro. Bom, nessa equação dessa reação, você vai fazer assim, ó. Pega no meio, aqui se forma o sal. Ó. Essa é a salinificação. Ó. Primeiro o metal da base, sempre o metal à esquerda na fórmula, ligado com o ânion do ácido, acerta as cargas. Segunda reação. Agora eu tenho o hidrogênio do ácido, ó, com a hidroxila da base. Lembre-se, o hidrogênio é positivo, a hidroxila é negativo, aqui é positivo. Então quando acontece, vamos simplificar, né? Normalmente sai um hidrogênio primeiro, outro depois, vamos tirar os dois, ó, para ganhar tempo. Tirou os hidrogênios, o que sobrou? O ânion, o SO4. Se o ácido era sulfúrico, o sal é sulfato, né? Tu lembra? Pernicioso mosquito, caiu do bico do pato. Com ácido clorídrico eu não me meto. Se é icoato. Então, ó, ácido sulfúrico, o sal que vai pintar, ácido mais base vai dar sal e água. Vai ser sulfato. Então o SO4 é menos 2. Por que, Dimas? Porque eu tirei 2 hidrogênios. Se fosse H3PO4, seria PO4 menos 3. Se fosse HClO, seria ClO menos 1. Cargas do ânion igual ao número de hidrogênios deslocados. A base é fácil, ó. Eu vou tirar a hidroxila, OH menos 1, e sobra o metal da base. O cátion do metal, na verdade. Olha o que eu tentei te mostrar. As duas reações, olha. A primeira reação aqui, ó. Ó. O cátion da base, o C, ó, então o primeiro que vai aparecer ali é o C, ó. Olha aqui, ele vem aqui, ó, C. O cátion da base, mais o ânion do ácido, o B, ó. Então vai dar CB, olha lá, CB. Esse é o sal, mas como é que fica a fórmula do sal, Dimas? Assim, olha só. Nós vamos primeiro colocar sempre o metal no sal, ó, Na mais 1, olha lá.
ligado com o ânion, SO4 menos 2, o ânion que veio do ácido. O ânion radical, né? SO4 menos 2, ó. Você tem que acertar as cargas resultantes. A parte catiônica tem que ter cargas iguais à parte aniônica. Cargas do cátion igual ao do ânion. Como cada sódio é mais 1, eu coloco 2, ó. Sulfato de sódio. Tá bonitinho, né? Então, essa reação foi essa daqui, ó. Formação do sal, ó. A salinificação. Olha aqui. Mas, agora olha o outro produto. Agora pega na ponta. Hidrogênio com a hidroxila. Vai dar HOH. Mas a gente coloca como? H2O. Se colocasse HOH, você entenderia melhor que o hidrogênio... Desculpem. O hidrogênio veio do ácido, ó, é o A. Olha aqui. E a hidroxila veio da base, ó, que é o D. Então, para enxergar melhor, você poderia colocar assim, ó, H+, ou H-. É daí que forma a água. Essa é a segunda reação, ó. É essa aqui, ó. Essa reação é essa daqui, ó. Essa se chama neutralização. Então, eu tenho duas reações, na verdade. A salinificação, a formação do sal, e a neutralização. Só para fazer barba, cabelo, bigode, depilação e drenagem linfática, vamos acertar? É ácido mais base, deu sal. Se tem sal no segundo mês, mete um nele, não perde seu tempo. Sempre vai dar certo. 2 sódios lá, 2 sódios aqui. Um enxofre lá, um enxofre aqui. Hidrogênios, 2 aqui, ó. 1 vezes 2, olha lá. 1 vezes 2, ó. Mais 2, 4, coloque aqui. Cheque pelo oxigênio, ó. Se tu não mexeu nele, se estiver certo, deu certo. 4 oxigênios, mais 2, 6. 4 e 2, 6 está balanceado. Essa é a famosa dupla troca. O exemplo que eu te dei, uma salinificação. Nos exercícios a gente vai ver mais alguns outros tipos, por exemplo, a reação entre 2 sais, papapá. Então, crianças, espero que vocês tenham aproveitado. É uma aula que não é difícil, né? Preste bem atenção na tabelinha que o Henrico te deu. Aí, depois do deslocamento, essa tabela é para ser usada no deslocamento, após o exemplo do deslocamento, para você saber quando que a reação acontece no deslocamento ou não. Fiquem com Deus, um beijo grande no coração. Já já a gente se vê de novo. Namastê, crianças.